Meu nome é Jessica Anderson, e durante 5 anos acreditei que havia encontrado o amor da minha vida em Michael Thompson. Construímos uma vida juntos, sonhamos com uma família e planejamos nosso futuro. Mas quando descobri que estava grávida de gêmeos, tudo mudou. Ele me abandonou no momento em que mais precisava dele, deixando-me sozinha para enfrentar a gestação mais difícil da minha vida. O que ele não sabia é que o destino tinha outros planos, e no hospital, uma descoberta mudaria tudo para sempre. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando, e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Era uma manhã ensolarada de março quando tudo começou a desmoronar. Eu estava na cozinha da nossa casa em Portland, Oregon, preparando o café da manhã como fazia todas as manhãs há 5 anos. Michael desceu as escadas com aquela expressão que eu havia aprendido a reconhecer, os lábios apertados, a testa franzida, o olhar distante que indicava que algo estava perturbando sua mente. "Bom dia, amor", eu disse, tentando soar casual enquanto virava os ovos na frigideira. O cheiro me enjoou levemente, mas eu atribuí isso ao cansaço dos últimos dias. Michael apenas resmungou uma resposta e se sentou à mesa, mexendo no celular com uma intensidade que me fez suspeitar que algo estava errado. Nossa vida até então havia sido relativamente tranquila. Eu trabalhava como enfermeira no Portland General Hospital, um emprego que me preenchia e me dava propósito. Michael era contador em uma firma respeitável no centro da cidade. Tínhamos uma rotina confortável, saíamos aos fins de semana, jantávamos fora nas sextas-feiras, e passávamos os domingos assistindo filmes no sofá. Era uma vida simples, mas eu pensava que éramos felizes. Naquela manhã, porém, havia uma tensão no ar que eu não conseguia identificar. Michael mal tocou no café da manhã, e saiu para o trabalho sem me dar o beijo de despedida habitual. Eu tentei não pensar muito nisso. Talvez fosse só um dia difícil no escritório, ou talvez ele estivesse preocupado com algum cliente complicado. Os dias seguintes trouxeram mais sinais de que algo estava mudando. Michael chegava em casa cada vez mais tarde, alegando reuniões e projetos urgentes. Quando estava em casa, passava a maior parte do tempo no computador ou no celular, respondendo mensagens com um sorriso que eu não via há semanas. Eu tentava conversar com ele, perguntar sobre seu dia, mas suas respostas eram vagas e distantes. "Está tudo bem, Michael?", perguntei uma noite enquanto jantávamos em silêncio. Ele levantou os olhos do prato e me deu um sorriso forçado. "Claro que sim, Jess. Por que não estaria?" Mas eu conhecia meu marido. Conhecia a forma como ele evitava contato visual quando mentia, como ele tamborilava os dedos na mesa quando estava nervoso. Havia algo que ele não estava me contando, mas eu não sabia como abordar o assunto sem parecer paranoica. Foi durante essa época de incerteza que comecei a notar mudanças em meu próprio corpo. Eu estava mais cansada do que o normal, sentindo náuseas matinais que inicialmente atribuía ao estresse da situação com Michael. Meus seios estavam sensíveis e eu havia perdido o apetite para a maioria dos alimentos. Sendo enfermeira, eu reconhecia os sintomas, mas uma parte de mim relutava em aceitar a possibilidade. Decidi fazer o teste de gravidez numa tarde de quinta-feira, quando Michael estava no trabalho. Comprei 3 testes diferentes na farmácia, querendo ter certeza absoluta. Sentei no banheiro do nosso quarto, as mãos tremendo enquanto seguia as instruções. Os 3 minutos de espera pareceram uma eternidade. Positivo. Os 3 testes mostraram o mesmo resultado inequívoco. Eu estava grávida. Minha primeira reação foi de pura alegria. Michael e eu havíamos conversado sobre ter filhos várias vezes durante nosso relacionamento. Ele sempre dizia que queria uma família grande, que imaginava nossa casa cheia de risos de crianças. Eu segurei os testes contra o peito, imaginando como ele reagiria à notícia. Talvez isso fosse exatamente o que precisávamos para nos reconectar. Planejei o momento perfeito para contar a ele. Fiz seu prato favorito, lasanha com molho de tomate caseiro, e comprei uma garrafa de vinho, que eu obviamente não beberia. Organizei a mesa com velas e coloquei os testes de gravidez dentro de uma pequena caixa embrulhada como presente. Michael chegou em casa naquela noite parecendo mais distante do que nunca. Ele notou a mesa arrumada e franziu a testa. "O que é isso? Não é nosso aniversário, é?" "Não", eu ri nervosamente. "É só uma surpresa especial. Senta, amor." Durante o jantar,
Tentei manter uma conversa normal, mas Michael estava claramente distraído. Ele olhava para o celular constantemente e respondia às minhas perguntas com monossílabos. Finalmente, quando terminamos de comer, eu peguei a caixinha e a coloquei na frente dele. Abre, eu disse, mal conseguindo conter minha excitação. Michael olhou para a caixa com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Ele a abriu lentamente, e vi o momento exato em que ele processou o que estava vendo. Sua face empalideceu e ele soltou a caixa na mesa como se ela estivesse em chamas. Você está grávida? A voz dele saiu num sussurro áspero. Sim, eu exclamei, esperando ver alegria em seus olhos. Estamos esperando um bebê, Michael. Vamos ser pais? Mas a reação dele foi o oposto do que eu esperava. Ele se levantou da cadeira tão bruscamente que ela quase caiu, passou as mãos pelo cabelo e começou a andar de um lado para o outro da sala. Não, ele murmurava. Não pode ser agora, não pode ser assim. Michael, o que há de errado? Perguntei, sentindo meu coração disparar. Pensei que você ficaria feliz, sempre falamos sobre ter filhos. Ele parou de andar e me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Havia algo como pânico em seus olhos, mas também algo mais escuro. Algo que parecia quase raiva. Jéssica, eu preciso te contar uma coisa, ele disse, sua voz tremendo. Eu não deveria, mas você merece saber. Saber o quê? Perguntei, embora uma parte de mim já suspeitasse que não queria ouvir a resposta. Eu conheci alguém, ele disse, as palavras saindo numa corrida, no escritório. Sarah Williams, ela trabalha no departamento de marketing. Começou como algo pequeno, apenas conversas, mas, Jéssica, eu me apaixonei por ela. O mundo pareceu parar. Eu ouvi as palavras, mas meu cérebro se recusava a processá-las. Apaixonado? Por outra pessoa? Enquanto eu estava aqui, planejando nosso futuro, cuidando da nossa casa, ele estava se apaixonando por outra mulher? Há quanto tempo? Consegui perguntar, minha voz saindo mais calma do que eu me sentia. 3 meses, ele admitiu, incapaz de me olhar nos olhos. Jéssica, eu não planejei isso, apenas aconteceu. 3 meses. Enquanto eu notava sua distância, suas chegadas tardias, seus sorrisos secretos para o celular, ele estava vivendo um romance com outra mulher. E agora eu estava grávida. E o que isso significa? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Significa que eu não posso fazer isso. Ele gesticulou vagamente na direção da caixa com os testes. Não posso fingir que sou feliz com um bebê quando meu coração está em outro lugar. Não seria justo com você, ou com a criança. Eu me levantei da cadeira, sentindo minhas pernas tremerem. Então você está me deixando? Agora, quando acabei de descobrir que estou grávida? Jéssica, eu sinto muito, eu realmente sinto, mas eu não posso viver uma mentira. Sarah e eu, nós vamos ficar juntos, eu vou pedir o divórcio. As palavras me atingiram como um trem em alta velocidade. Divórcio. Ele estava falando sobre divórcio, enquanto eu segurava os testes que provavam que estávamos esperando um filho juntos. Você não pode estar falando sério, eu disse, as lágrimas finalmente começando a cair. Michael, somos casados há 5 anos, construímos uma vida juntos. E agora você quer jogar tudo fora por uma mulher que conheceu há 3 meses? Eu nunca me senti assim antes, ele disse, como se isso justificasse tudo. Com Sarah eu me sinto vivo de novo, sinto que posso ser eu mesmo. E comigo você não pode? Perguntei, a dor dando lugar à raiva. Eu não sou suficiente para você? Nosso casamento não significou nada? Significou, ele disse, mas suas palavras soavam vazias. Mas as pessoas mudam, Jéssica. Às vezes o amor simplesmente acaba. Eu olhei para o homem que havia prometido me amar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separasse, e percebi que eu não o conhecia mais, talvez nunca o tivesse conhecido realmente. Saia, eu disse, minha voz firme apesar das lágrimas. Saia da minha casa agora. Jéssica, podemos conversar sobre isso civilizadamente. Saia, eu gritei, toda a dor e raiva explodindo de uma vez. Não quero ver você agora. Não quero ouvir suas desculpas patéticas. Você fez sua escolha, então vá viver com ela. Michael hesitou por um momento, como se fosse dizer algo mais, mas então pegou as chaves do carro e saiu. Eu ouvi a porta da frente bater, e o som do motor se afastando. E então fiquei sozinha, grávida e abandonada, em uma casa que de repente parecia muito grande e muito vazia.
Naquela noite, sentada no chão da cozinha, ainda usando o vestido que havia escolhido cuidadosamente para a ocasião especial, eu soube que minha vida havia mudado para sempre. Eu não tinha ideia do que me aguardava, mas uma coisa era certa: eu enfrentaria tudo sozinha. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. Os primeiros dias após a partida de Michael foram como viver em um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Eu acordava todas as manhãs por alguns segundos esquecendo o que havia acontecido, e então a realidade me atingia como uma onda gelada. Michael havia partido. Eu estava grávida. E eu estava completamente sozinha. A casa que antes era nosso refúgio tornou-se um museu de memórias dolorosas. Cada canto guardava lembranças de nossa vida juntos. A estante que montamos juntos num domingo chuvoso, as fotos de nossa lua de mel em Cancún sorrindo na parede da sala, a cama que compartilhamos por 5 anos, e que agora parecia grande demais e fria demais. Eu me pegava evitando certas áreas da casa, especialmente o escritório onde ele costumava trabalhar à noite, e onde provavelmente conversava com Sarah Williams. O trabalho tornou-se minha tábua de salvação. Como enfermeira no Portland General Hospital, eu estava acostumada a lidar com crises e emergências. Mas nunca imaginei que precisaria dessas habilidades para lidar com minha própria vida. Mergulhei nos turnos, aceitando horas extras sempre que possível. Manter-me ocupada era a única forma de não pensar na bagunça que minha vida havia se tornado. Minhas colegas de trabalho começaram a notar as mudanças. Rebecca Martinez, uma enfermeira sênior que trabalhava comigo há 3 anos, foi a primeira a perceber que algo estava errado. Jéssica, você está bem? Ela perguntou durante uma pausa no plantão noturno. Você parece diferente ultimamente. Eu forcei um sorriso, tentando parecer normal. Estou bem, Becca, só um pouco cansada. Mas Rebecca não era facilmente enganada. Ela havia visto enfermeiras passarem por divórcios antes e reconhecia os sinais. Onde está Michael? Ele sempre passava aqui para te buscar nas sextas-feiras. A menção ao nome dele fez meu peito apertar. Nós estamos passando por alguns problemas, consegui dizer. Rebecca me deu um olhar compreensivo. Se você quiser conversar, você sabe onde me encontrar. Às vezes ajuda a falar com alguém que entende. Eu agradeci, mas não estava pronta para falar sobre isso. Como eu poderia explicar que meu marido me havia deixado no momento em que descobri que estava grávida? Como eu poderia admitir que eu havia sido tão ingênua a ponto de não perceber que ele estava tendo um caso há 3 meses? 2 semanas após a partida de Michael, ele começou a mandar mensagens. Primeiro foram mensagens curtas, pedindo para conversar. Depois se tornaram mais longas, tentando explicar seus sentimentos e pedindo minha compreensão. Eu lia todas, mas não respondia nenhuma. O que havia para dizer? Ele havia feito sua escolha, e agora eu estava fazendo a minha. Uma mensagem em particular me irritou profundamente. Jéssica, eu sei que você está brava, mas precisamos conversar sobre o bebê. Eu ainda sou o pai, e temos responsabilidades a discutir. Responsabilidades. Como se ele soubesse alguma coisa sobre responsabilidade. Onde estava esse senso de responsabilidade quando ele estava flertando com Sarah Williams? Onde estava quando ele decidiu que 3 meses de paixão valiam mais que 5 anos de casamento? Foi nessa época que comecei a sentir os primeiros sintomas realmente intensos da gravidez. As náuseas matinais se tornaram náuseas o dia inteiro. Eu mal conseguia manter qualquer comida no estômago. E o cheiro de certos alimentos me deixava instantaneamente enjoada. Na 4ª semana de gravidez, tive que sair correndo da sala de cirurgia durante uma operação porque o cheiro dos antissépticos me deixou tão nauseada, que pensei que fosse vomitar na mesa de operação. Jéssica, você precisa ir ao médico, disse Dra. Amanda Foster, a chefe de enfermagem. Esses sintomas estão interferindo com seu trabalho. Eu sabia que ela estava certa, mas uma parte de mim resistia. Ir ao médico tornaria a gravidez mais real, mais oficial. E eu ainda não estava pronta para enfrentar essa realidade completamente. Finalmente marquei uma consulta com Dra. Patricia Koeman, uma obstetra que eu respeitava e que atendia no mesmo hospital onde eu trabalhava. Ela era uma mulher na casa dos 50, conhecida por sua abordagem direta mas compassiva. Então, Jéssica, ela disse olhando para minha ficha médica, você está grávida de aproximadamente 6 semanas, como você está se sentindo?
Fisicamente ou emocionalmente? Perguntei, tentando fazer uma piada, mas minha voz saiu mais amarga do que eu pretendia. Dr. Coleman me deu um olhar perspicaz. Vamos começar com o físico e depois podemos falar sobre o emocional, se você quiser. Expliquei sobre as náuseas constantes, a fadiga extrema e a sensibilidade a cheiros. Ela assentiu, fazendo anotações. Isso é normal para o primeiro trimestre, especialmente se você estiver sob estresse, ela disse. Mas vamos fazer alguns exames para ter certeza de que está tudo bem. O ultrassom foi marcado para a semana seguinte. Eu fui sozinha, obviamente. Deitei na maca fria, o gel sendo aplicado na minha barriga, e olhei para a tela esperando ver o pequeno ponto que representaria meu bebê. Interessante, murmurou a técnica movendo o transdutor pela minha barriga. O que é interessante? Perguntei, sentindo meu coração acelerar. Deixe-me chamar Dr. Coleman, ela disse saindo da sala. Minha mente imediatamente foi para os piores cenários. Algo estava errado com o bebê? Eu havia perdido a gravidez? Depois de tudo o que havia acontecido, eu não sabia se conseguiria lidar com mais uma perda. Dr. Coleman entrou na sala alguns minutos depois, um sorriso pequeno em seu rosto. Jessica, eu tenho uma surpresa para você, ela disse, pegando o transdutor. Você não está esperando um bebê, você está esperando 2. Por um momento achei que tinha ouvido errado. 2? Gêmeos, ela confirmou, apontando para a tela. Aqui está o bebê número 1 e aqui está o bebê número 2. Ambos parecem saudáveis e se desenvolvendo normalmente. Eu olhei para a tela, vendo 2 pequenos pontos pulsando, 2 vidas crescendo dentro de mim, 2 crianças que eu teria que criar sozinha. Isso explica por que os sintomas estão tão intensos, Dr. Coleman continuou. Gêmeos produzem mais hormônios, o que pode intensificar as náuseas e a fadiga. Eu saí do consultório em estado de choque. Gêmeos, eu estava esperando gêmeos. Como eu iria cuidar de 2 bebês sozinha? Como eu iria trabalhar? Como eu iria pagar por tudo? Aquela noite, sentei na sala de estar com as fotos do ultrassom nas mãos. 2 pequenas formas, 2 corações batendo, 2 crianças que dependeriam completamente de mim. Pela primeira vez desde que Michael havia partido, eu me senti verdadeiramente assustada. Foi então que decidi que precisava contar para minha família. Meus pais, Robert e Linda Anderson, moravam em Seattle, a cerca de 3 horas de Portland. Nós não éramos uma família particularmente próxima. Eles haviam se divorciado quando eu tinha 16 anos e se casado novamente com outras pessoas. Mas eles eram tudo que eu tinha agora. Liguei para minha mãe primeiro. Linda Anderson era uma mulher prática, que havia criado 3 filhos praticamente sozinha após o divórcio. Se alguém poderia me dar conselhos sobre como lidar com essa situação, seria ela. Mãe, preciso te contar uma coisa, eu disse, tentando manter minha voz firme. O que houve, querida? Você parece preocupada. Michael me deixou, eu disse as palavras saindo numa corrida. Eu descobri que estou grávida de gêmeos, e ele me deixou por uma mulher do trabalho dele. O silêncio do outro lado da linha durou tanto tempo que pensei que a ligação havia caído. Mãe? Estou aqui, ela disse, sua voz carregada de raiva. Aquele filho da mãe. Desculpe a linguagem, mas é o que ele é. Como ele pode fazer isso com você? Contar para minha mãe abriu as comportas emocionais que eu havia tentado manter fechadas. Chorei no telefone, contando todos os detalhes. A descoberta da traição, a forma fria como ele havia reagido à notícia da gravidez, como ele havia simplesmente saído de casa, como se nossos 5 anos de casamento não significassem nada. Jéssica, escute-me, minha mãe disse quando terminei, você é mais forte do que pensa. Você é minha filha, e eu te criei para ser uma lutadora. Esses bebês têm sorte de ter você como mãe. Mas mãe, são gêmeos. Como eu vou dar conta de 2 bebês sozinha? Como vou trabalhar? Como vou pagar por tudo? Nós vamos descobrir, ela disse com determinação. Você não está sozinha nessa, eu vou te ajudar, e seu pai também. Vamos fazer isso funcionar. Conversar com minha mãe me deu a força que eu precisava para tomar uma decisão importante. Eu precisava de ajuda legal. Michael havia falado sobre divórcio, mas eu não podia deixar que ele simplesmente fugisse de suas responsabilidades como pai. Na segunda-feira seguinte, marquei uma consulta com Jennifer Walsh,
uma advogada especializada em direito de família, que havia sido recomendada por uma colega do hospital. O escritório dela ficava no centro de Portland, em um prédio elegante que me fez sentir um pouco intimidada. Jennifer Walsh era uma mulher na casa dos 40, com cabelos grisalhos e um olhar penetrante que inspirava confiança. Ela me ouviu atentamente enquanto eu contava minha história, fazendo anotações ocasionais. Então ele pediu divórcio, mas não fez nenhuma menção à pensão alimentícia ou aos direitos de visita? Ela perguntou. Não. Ele mal conseguiu olhar para mim quando soube da gravidez. Acho que ele quer fingir que isso não está acontecendo. Bem, ele não pode simplesmente fingir que não é o pai, Jennifer disse firmemente. Mesmo que vocês se divorciem, ele tem responsabilidades financeiras para com essas crianças, e sendo gêmeos, essas responsabilidades são dobradas. Discutimos os aspectos legais do divórcio, a divisão de bens, e as questões de pensão alimentícia. Jennifer me explicou que, por Oregon ser um estado de propriedade comunitária, eu teria direito à metade de todos os bens adquiridos durante o casamento, incluindo a casa e as economias. Você vai precisar de estabilidade financeira para criar 2 bebês, ela disse. Vamos garantir que você tenha isso. Saí do escritório da advogada me sentindo mais confiante. Pela primeira vez desde que Michael havia partido, eu sentia que tinha um plano. Eu iria lutar pelos meus direitos e pelos direitos dos meus filhos. Naquela noite, escrevi uma mensagem para Michael, a primeira desde que ele havia partido. Michael, marquei uma consulta com uma advogada. Você quer fugir das suas responsabilidades, mas eu não vou deixar. Esses bebês são seus filhos também, e você vai assumir suas responsabilidades financeiras querendo ou não. Se você quer o divórcio, pode ter, mas você não vai simplesmente desaparecer da vida dessas crianças. A resposta dele veio na manhã seguinte: Jessica, não precisa ser assim, podemos resolver isso como adultos civilizados. Eu ri amargamente. Adultos civilizados. Onde estava essa civilidade quando ele estava tendo um caso pelas minhas costas? Onde estava quando ele me abandonou grávida? Mas eu estava começando a aprender uma coisa importante: eu não precisava da aprovação dele, da compreensão dele, ou mesmo da presença dele. Eu tinha algo mais valioso. Eu tinha minha própria força, minha família, e 2 bebês que dependiam de mim. E pela primeira vez desde que tudo havia começado, eu senti que talvez, só talvez, eu conseguisse fazer isso sozinha. As semanas seguintes passaram como um turbilhão de consultas médicas, reuniões com advogados e tentativas de reorganizar minha vida completamente. Eu estava na 12ª semana de gravidez quando finalmente comecei a sentir que talvez conseguisse controlar a situação, mesmo que minimamente. O processo de divórcio havia oficialmente começado. Michael finalmente havia contratado seu próprio advogado, Richard Stevens, um homem de meia-idade conhecido por ser agressivo em casos de divórcio. Nossa primeira reunião de mediação estava marcada para a próxima semana, e eu me sentia como se estivesse me preparando para uma batalha. Ele vai tentar argumentar que você pode trabalhar e se sustentar sozinha, Jennifer Walsh me explicou durante nossa reunião preparatória. Homens como Michael frequentemente tentam minimizar suas responsabilidades financeiras, especialmente quando há uma nova parceira no quadro. Mas eu estou grávida de gêmeos, eu protestei. Como ele pode esperar que eu trabalhe com a mesma intensidade? Ele pode, e provavelmente vai, Jennifer disse, sua expressão séria. É por isso que precisamos estar preparadas com todos os fatos médicos, suas limitações de trabalho, e uma projeção realista dos custos de criar 2 crianças. Enquanto me preparava para essa batalha legal, descobri que a gravidez de gêmeos trazia desafios únicos que eu não havia antecipado. Dr. Coleman me explicou durante minha consulta de acompanhamento que gestações gemelares eram automaticamente consideradas de alto risco. Você vai precisar de mais consultas, mais exames e mais cuidados, ela me disse. E provavelmente precisará reduzir suas atividades profissionais conforme a gravidez avança. Reduzir quanto? Perguntei, já temendo a resposta. Isso vai depender de como seu corpo responde, mas muitas mulheres grávidas de gêmeos precisam parar de trabalhar completamente no 3º trimestre. Seus bebês vão ocupar muito espaço, e ficar de pé por longos períodos pode ser perigoso. A realidade financeira dessa informação me atingiu como um soco no estômago. Como enfermeira, eu dependia de trabalhar para me sustentar. Se eu não pudesse trabalhar nos últimos meses da gravidez,
Como eu pagaria as contas? Como eu economizaria dinheiro para quando os bebês nascessem? Foi durante essa época que recebi uma visita inesperada. Era uma tarde de sábado, e eu estava organizando o que seria o quarto das crianças. Na verdade, eu estava apenas olhando para o espaço vazio e tentando imaginar como caberia 2 berços ali, quando a campainha tocou. Quando abri a porta, encontrei Margaret Thompson, a mãe de Michael, parada na varanda com uma expressão nervosa no rosto. "Olá, Jéssica", ela disse, suas mãos apertando a alça da bolsa. "Posso entrar? Precisamos conversar." Margaret sempre havia sido uma sogra complicada. Ela claramente achava que Michael poderia ter se casado com alguém melhor, alguém de uma família mais rica, com mais educação formal. Mas ao longo dos 5 anos, havíamos desenvolvido uma relação cordial, especialmente durante os feriados. "Claro", eu disse, fazendo-a entrar. "Quer um café?" "Bem, eu não posso tomar café agora, mas posso fazer para você." "Não, obrigada", ela disse, sentando-se rigidamente na borda do sofá. "Jéssica, eu soube sobre a situação." "Que situação?", perguntei, embora soubesse exatamente do que ela estava falando. "Sobre Michael e essa mulher, e sobre sua gravidez." Eu me sentei na poltrona em frente a ela, cruzando os braços. "E o que você veio fazer aqui, Margaret? Defender seu filho?" Para minha surpresa, ela balançou a cabeça vigorosamente. "Não, vim me desculpar." Essa resposta me pegou completamente desprevenida. "Se desculpar?" "Jéssica, eu criei Michael para ser um homem honrado, responsável. O que ele fez? Abandonar você quando mais precisa dele, deixar você grávida para ficar com outra mulher. Isso não é o homem que eu pensei ter criado." Lágrimas começaram a se formar nos olhos dela, e pela primeira vez eu a vi não como a sogra crítica, mas como uma mãe decepcionada com as escolhas do filho. "Eu conheci Sarah Williams", ela continuou. "Michael a trouxe para jantar na semana passada. Ela é jovem, ambiciosa e claramente não quer crianças na vida dela. Quando ela soube sobre sua gravidez, vi a expressão em seu rosto. Ela não estava feliz." "Por que você está me contando isso?", perguntei, genuinamente curiosa. "Porque você merece saber a verdade, e porque esses bebês são meus netos, quer Michael assuma a responsabilidade ou não." Margaret ficou por 2 horas. Ela me contou que havia tentado conversar com Michael sobre suas responsabilidades, mas ele estava completamente cego por Sarah. Ela também me disse que havia guardado dinheiro ao longo dos anos em uma conta que pretendia deixar para os netos futuros. "Eu quero ajudar financeiramente", ela disse. "Não porque me sinto culpada pelo que Michael fez, mas porque essas crianças são família." Quando ela saiu, eu me senti emocionalmente exausta, mas também estranhamente aliviada. Pelo menos alguém da família Thompson reconhecia que Michael estava errado. A reunião de mediação aconteceu numa quinta-feira chuvosa. O escritório do mediador era neutro e impessoal, com móveis beges e plantas artificiais que faziam tudo parecer ainda mais deprimente. Michael chegou 5 minutos atrasado, vestindo um terno que eu não reconhecia. Provavelmente Sarah havia ajudado a escolher. Ele evitou contato visual comigo, sentando-se do lado oposto da mesa oval junto com seu advogado. Eu notei que ele parecia diferente, mais magro talvez, e havia algo em sua postura que não consegui identificar. "Bem", disse o mediador, um homem calvo chamado David Price, "estamos aqui para discutir os termos do divórcio entre Michael Thompson e Jessica Anderson. Vamos começar com a divisão de bens." As próximas 2 horas foram uma lição dolorosa sobre como um casamento pode ser reduzido a uma lista de objetos e números. A casa, as contas bancárias, os carros, até mesmo os móveis. Tudo foi dissecado e avaliado como se nossa vida juntos fosse apenas uma transação comercial. "Meu cliente está disposto a oferecer 60% da casa para a Sra. Anderson", disse Richard Stevens, considerando que ela vai ter custos adicionais com as crianças. Generoso da parte dele, Jennifer respondeu sarcasticamente, considerando que por lei, ela tem direito a 50% de todos os bens matrimoniais, e isso sem incluir pensão alimentícia. Foi quando chegamos à questão da pensão que as coisas ficaram realmente tensas. "Meu cliente questiona se deveria pagar pensão alimentícia integral para 2 crianças", Stevens disse, "especialmente considerando que a Sra. Anderson tem uma carreira estável e pode se sustentar." "Sua cliente está grávida de gêmeos", Jennifer retrucou,
sua voz subindo um tom. Ela terá que reduzir drasticamente seu trabalho conforme a gravidez avança, e depois do nascimento precisará de tempo para se recuperar e cuidar de 2 recém-nascidos. Isso são escolhas dela, Stevens disse friamente. Foi nesse momento que eu explodi. Escolhas? Eu disse, me levantando bruscamente. Você acha que eu escolhi ser abandonada grávida? Você acha que eu escolhi criar 2 bebês sozinha? Jessica, Jennifer me alertou suavemente, mas eu não consegui me conter. Michael, eu disse finalmente olhando diretamente para meu marido, você está sentado aí deixando seu advogado falar como se eu fosse uma estranha qualquer. Esses são seus filhos. Seu sangue, como você pode tentar fugir dessa responsabilidade? Michael finalmente me olhou, e por um momento vi um lampejo do homem que eu havia amado, mas então ele desviou o olhar novamente. Eu vou assumir minhas responsabilidades, ele murmurou. Que responsabilidades? Pressionei. Porque até agora você só mostrou interesse em se livrar de qualquer obrigação comigo ou com essas crianças. A sessão terminou sem resolução. Marcamos outra reunião para a semana seguinte e todos saíram visivelmente frustrados. Ele está sendo influenciado por ela, Jennifer me disse quando estávamos sozinhas. A nova namorada claramente não quer que ele tenha vínculos financeiros com você. Então o que fazemos? Lutamos. Vamos ao tribunal se necessário, você tem direitos e esses bebês têm direitos. Naquela noite sentei na cozinha com uma xícara de chá de camomila, pensando em como minha vida havia mudado completamente em questão de semanas. 6 meses atrás eu era uma mulher casada, planejando o futuro com meu marido. Agora eu estava grávida de gêmeos, no meio de um divórcio complicado, e lutando por direitos que nunca pensei que teria que reivindicar. Mas conforme colocava a mão na minha barriga que já começava a mostrar sinais da gravidez, eu senti algo que não esperava: determinação. Esses bebês mereciam uma mãe que lutasse por eles. Eles mereciam estabilidade, segurança e amor incondicional. E se Michael não estava disposto a ser o pai que eles precisavam, então eu seria a mãe e o pai ao mesmo tempo. 3 dias depois, recebi uma ligação inesperada de Rebecca Martinez. Jessica, você tem 1 minuto, tem uma proposta que pode te interessar. Claro, Becca, o que é? Bem, você sabe que minha irmã Carmen está se mudando para Los Angeles por causa do trabalho do marido? Sim, você mencionou isso. Ela tem uma casa linda em Beaverton com 3 quartos e um quintal grande. Ela precisa de alguém para cuidar da casa enquanto está fora, e não quer vendê-la ainda porque não tem certeza se a mudança vai ser permanente. Meu coração começou a acelerar. O que você está sugerindo? Ela está disposta a alugar a casa por um valor bem abaixo do mercado para alguém de confiança. Quando mencionei sua situação, ela imediatamente se interessou em ajudar. A casa em Beaverton era perfeita. 3 quartos significava que cada bebê poderia ter seu próprio quarto eventualmente, além de um quarto para mim. O quintal grande seria perfeito para quando eles crescessem. E o aluguel que Carmen pedia era quase metade do que eu estava pagando de hipoteca na casa que havia compartilhado com Michael. Há apenas uma condição, Rebecca disse. Ela quer conhecer você pessoalmente antes de tomar a decisão final. Marquei um encontro com Carmen Rodrigues para o sábado seguinte. Ela era uma mulher calorosa na casa dos 30 e poucos, com 2 filhos pequenos que brincavam no quintal enquanto conversávamos. Rebecca me contou sobre sua situação. Ela disse, servindo café na cozinha ensolarada. Eu passei por algo similar quando estava grávida do meu 2º filho. Meu marido não me abandonou, mas tivemos momentos muito difíceis. Eu não quero caridade, eu disse imediatamente. Se você alugar a casa para mim, quero que seja um acordo de negócio justo. Carmen sorriu. Eu gosto da sua atitude. Não é caridade, é uma mulher ajudando outra mulher. Além disso, ter alguém cuidando da casa me dá paz de espírito. Naquela tarde, assinamos um contrato de aluguel. Pela primeira vez em semanas eu sentia que algo estava dando certo na minha vida. 2 semanas depois, estava carregando minhas caixas para minha nova casa. Minha mãe havia vindo de Seattle para me ajudar com a mudança, e Margaret Thompson, surpreendentemente, também apareceu com comida caseira e ofertas para ajudar a decorar o quarto dos bebês. Essa é a casa perfeita para criar crianças, minha mãe disse olhando o quintal grande e a cozinha espaçosa. Você fez a escolha certa.
Enquanto organizava minhas coisas no meu novo quarto, encontrei uma foto de Michael e eu em nossa primeira viagem juntos. Por um momento, senti uma pontada de tristeza pela vida que havíamos planejado e que nunca se realizaria. Mas então coloquei a foto numa gaveta e continuei desempacotando. Eu estava construindo uma vida nova. Uma vida onde eu estava no controle, onde eu tomava as decisões, onde eu não dependia de mais ninguém além de mim mesma. E pela primeira vez desde que toda essa jornada havia começado, eu estava realmente animada para ver o que o futuro reservava. Eu estava na 20ª semana de gravidez quando tudo começou a dar errado. Era uma manhã de terça-feira, e eu estava me preparando para ir trabalhar quando senti uma dor aguda no lado direito do abdômen. A princípio, pensei que fosse apenas os bebês se mexendo. Eles haviam se tornado bastante ativos nas últimas semanas, chutando e se empurrando como se já estivessem competindo por espaço. Mas quando tentei me levantar da cama, a dor se intensificou, irradiando pelas minhas costas e descendo pela minha perna. Eu me segurei na cabeceira da cama, respirando profundamente, esperando que passasse. Não passou. Isso não é normal, eu murmurei para mim mesma, pegando o telefone para ligar para Dr. Coleman. A recepcionista me disse que a doutora estava em cirurgia, mas que a enfermeira obstétrica poderia me atender. Expliquei os sintomas, tentando manter a calma na voz, mas por dentro eu estava começando a entrar em pânico. Jéssica, você precisa vir ao hospital agora, disse a enfermeira Sarah Chen. Não dirija, chame alguém ou uma ambulância. Liguei para Rebecca, que estava de folga naquele dia. Ela chegou em 15 minutos, encontrando-me sentada no sofá, dobrada sobre mim mesma de dor. Meu Deus, Jess, ela disse me ajudando a me levantar, vamos ao hospital agora. O trajeto até o Portland General foi uma eternidade. Cada buraco na estrada, cada freada brusca, intensificava a dor. Rebecca tentava me distrair falando sobre trabalho, sobre o tempo, sobre qualquer coisa, mas eu mal conseguia me concentrar em suas palavras. No hospital, fui imediatamente levada para a sala de emergência obstétrica. Dr. Coleman chegou 20 minutos depois, ainda vestindo seu avental cirúrgico. Vamos ver o que está acontecendo, ela disse, preparando o equipamento de ultrassom. O gel frio na minha barriga me fez estremecer, mas eu estava mais preocupada com o silêncio que se seguiu enquanto ela examinava a tela. Os bebês estão bem, ela disse finalmente, e eu senti um alívio tão grande que quase desmaiei. Mas você está com sinais de trabalho de parto prematuro. Trabalho de parto? Eu repeti, sentindo o pânico subir pela minha garganta. Mas eu só estou de 20 semanas, é muito cedo. Sim, é muito cedo, Dr. Coleman confirmou, sua voz séria. Vamos precisar internar você e começar medicações para tentar parar as contrações. Com gêmeos, isso infelizmente não é incomum, mas precisamos fazer tudo o que pudermos para manter esses bebês onde estão o maior tempo possível. As próximas horas passaram numa névoa de medicamentos, monitores e enfermeiras checando constantemente meus sinais vitais. As contrações foram diminuindo gradualmente, mas Dr. Coleman foi clara sobre a gravidade da situação. Jéssica, você vai precisar ficar de repouso absoluto daqui para frente, ela me explicou. Isso significa ficar na cama, se levantar apenas para ir ao banheiro, nada de trabalho, nada de atividades físicas. Eu sei que é difícil, especialmente financeiramente, mas é a única forma de tentar manter a gravidez. Repouso absoluto. As palavras ecoaram na minha mente. Como eu iria pagar as contas se não pudesse trabalhar? Como eu iria me preparar para a chegada dos bebês, se mal pudesse sair da cama? Rebecca ficou comigo no hospital até tarde da noite. Você vai ficar bem, ela me garantiu. O hospital tem programas de licença médica. E você tem amigos que vão te ajudar. Mas quando ela saiu e eu fiquei sozinha no quarto escuro do hospital, o peso da situação me atingiu completamente. Eu estava sozinha, sem renda, em repouso absoluto, tentando manter 2 bebês seguros dentro de mim. E Michael? Michael estava vivendo sua nova vida com Sarah, provavelmente sem sequer saber que eu estava no hospital. Dr. Coleman me liberou no dia seguinte com uma lista de medicamentos e instruções rígidas sobre o repouso. Carmen Rodrigues apareceu para me buscar, insistindo que eu não deveria chamar um táxi. Você precisa de ajuda, ela disse quando chegamos em casa. Não pode ficar sozinha nessa situação. Eu vou ficar bem, eu insisti, mas até mesmo subir as escadas até meu quarto me deixou sem fôlego.
Carmen não aceita meu protesto. Minha mãe Helena acabou de se aposentar e está procurando algo para fazer. Ela adoraria ajudar você. É uma enfermeira aposentada e tem experiência com gestações de risco. No dia seguinte, conheci Helena Rodrigues, uma senhora mexicana de 60 e poucos anos, com cabelos grisalhos e um sorriso caloroso que imediatamente me tranquilizou. Ela falava inglês com um sotaque charmoso e tinha uma energia maternal que eu não sabia que precisava. Mija, ela disse usando o termo carinhoso espanhol, você vai ficar bem. Eu cuidei de muitas mulheres grávidas ao longo dos anos, vamos manter esses bebês seguros. Helena veio todas as manhãs, preparava minhas refeições, me ajudava com os medicamentos, e mais importante, me fazia companhia. Ela me contava histórias de quando era enfermeira no México, falava sobre seus netos, e gradualmente conseguiu me fazer sorrir novamente. Você sabe, ela disse um dia enquanto preparava um caldo de galinha. Quando Carmen me contou sobre sua situação, eu imediatamente pensei na minha própria filha. Ela também passou por momentos difíceis quando estava grávida. O que aconteceu? Perguntei, grata pela distração. O marido dela a deixou quando descobriu que o bebê tinha síndrome de Down. Disse que não estava preparado para isso. Mas ela criou meu neto Miguel sozinha, e hoje ele é um jovem maravilhoso de 25 anos. Ele nunca voltou? Oh, ele tentou, Helena disse com um sorriso irônico. Quando Miguel tinha 5 anos e estava ganhando prêmios na escola, de repente o pai apareceu querendo fazer parte da vida do filho. Mas Carmen já havia seguido em frente. Ela se casou com um homem maravilhoso que adotou Miguel e lhe deu o amor de pai que ele merecia. Essa história me fez pensar sobre minha própria situação. Será que Michael tentaria voltar quando os bebês nascessem? E se ele tentasse, eu o perdoaria. Foi durante minha 5ª semana de repouso que recebi uma ligação inesperada. Era Margaret Thompson. Jéssica, querida, posso passar aí hoje à tarde? Tenho algumas coisas para os bebês. Margaret havia se tornado uma presença constante na minha vida desde nossa conversa inicial. Ela vinha me visitar semanalmente, sempre trazendo algo, roupinhas de bebê, fraldas, ou simplesmente sua companhia. Quando ela chegou naquela tarde, estava carregando várias sacolas e parecia nervosa. Preciso te contar uma coisa, ela disse, sentando-se na cadeira ao lado da minha cama. É sobre Michael e Sarah. Meu estômago se contraiu. O que sobre eles? Eles terminaram, ela disse, observando minha reação cuidadosamente. Há 2 semanas. Eu pisquei, processando a informação. Terminaram? Sarah recebeu uma promoção que exige que ela se mude para Nova York. Ela disse a Michael que não queria complicações em sua nova vida. Quando ele mencionou que queria manter contato por causa dos bebês que estão chegando, ela deixou claro que não queria nada a ver com responsabilidades familiares. Eu não sabia como me sentir. Uma parte de mim sentia uma satisfação amarga. A mulher pela qual Michael havia me abandonado o havia abandonado também. Mas outra parte de mim se sentia vazia. Isso não mudava nada do que havia acontecido. Como ele está? Perguntei, surpresa por ainda me importar. Destruído, Margaret admitiu. Ele percebeu que jogou fora 5 anos de casamento por uma ilusão. Está morando comigo temporariamente, tentando descobrir o que fazer da vida. Ele perguntou sobre mim? Sobre os bebês? Margaret hesitou. Ele quer falar com você, quer se desculpar, mas eu disse que só faria contato se você quisesse. Eu fiquei em silêncio por um longo momento. Não sei se estou pronta para isso. Você não precisa decidir agora, Margaret disse gentilmente. Mas Jéssica, independente do que acontecer entre vocês dois, ele é o pai desses bebês. Em algum momento vocês vão precisar encontrar uma forma de lidar com isso. Naquela noite deitada na cama, senti os bebês se mexendo dentro de mim. Eles estavam cada vez mais ativos, especialmente à noite. Coloquei as mãos na barriga e tentei imaginar como seria quando eles nascessem. Seria eu sozinha no hospital, sozinha cuidando de 2 recém-nascidos? A ideia me assustava e me fortalecia ao mesmo tempo. Eu havia descoberto que era mais forte do que imaginava. Havia enfrentado o abandono, as complicações médicas, os desafios financeiros, e ainda estava de pé. Talvez eu conseguisse criar esses bebês sozinha mesmo. Mas conforme as semanas passavam, comecei a perceber que sozinha era relativo. Helena estava lá todos os dias, Rebecca me visitava após seus turnos. Carmen passava nos fins de semana para conversar.
Margaret trazia presentes e histórias. Minha mãe ligava todos os dias de Seattle. Eu não estava sozinha. Eu tinha construído uma família escolhida, um círculo de apoio formado por mulheres fortes que entendiam o que significava lutar contra as adversidades. Na 28ª semana de gravidez, Dr. Coleman finalmente me deu boas notícias durante uma consulta de rotina. Os bebês estão se desenvolvendo bem, ela disse examinando o ultrassom. Se conseguirmos chegar às 32 semanas, eles terão chances excelentes de nascer saudáveis. E eu posso relaxar um pouco o repouso? Um pouco, ela concedeu. Você pode se sentar mais tempo, talvez dar algumas caminhadas curtas pela casa, mas nada extenuante. A sensação de poder me mover novamente foi libertadora. Consegui ajudar Helena na cozinha, organizar algumas coisas para os bebês, e até mesmo sentar no quintal para tomar um pouco de sol. Foi durante uma dessas tardes no quintal, que vi um carro familiar parar em frente à minha casa. Meu coração parou quando reconheci Michael saindo do banco do motorista. Ele estava diferente. Mais magro, com barba por fazer, e uma expressão que misturava nervosismo e determinação. Caminhou lentamente até a varanda, parando na base dos degraus. Oi, Jéssica, ele disse, sua voz rouca. Posso conversar com você? Eu o observei por um longo momento, esse homem que havia sido meu marido, que havia me abandonado quando mais precisei dele, que agora estava parado no meu quintal parecendo perdido e arrependido. Você pode sentar, eu disse finalmente apontando para a cadeira do outro lado da mesa de jardim. Mas mantenha distância, eu não posso me estressar. Ele se sentou cuidadosamente, como se eu fosse quebrar a qualquer momento. Como você está? Como estão os bebês? Estamos bem, eu disse mantendo minha voz neutra, sem graças a você. Ele baixou a cabeça. Jéssica, eu estraguei tudo, eu sei disso. Não há desculpa para o que fiz. Não há, concordei. Então por que você está aqui, Michael? Porque são meus filhos também, ele disse, levantando os olhos para encontrar os meus. E porque eu cometi o maior erro da minha vida quando deixei você. As palavras que eu havia esperado ouvir por meses finalmente foram ditas. Mas agora, sentada ali olhando para o homem que havia partido meu coração, eu percebi que elas não tinham o poder que eu pensava que teriam. É muito tarde para isso, Michael, eu disse calmamente. Muito tarde. Michael ficou sentado em silêncio por vários minutos após eu ter dito que era tarde demais. Eu podia ver que ele estava processando minhas palavras, talvez esperando que eu mudasse de ideia, ou que de alguma forma suas desculpas fossem suficientes para apagar meses de abandono e traição. Jéssica, ele finalmente disse, sua voz mal passando de um sussurro, eu sei que não mereço seu perdão, eu sei que fui o pior marido possível, mas esses bebês, eles merecem ter um pai. Eles merecem ter um pai presente, eu corrigi, sentindo uma raiva familiar começar a ferver dentro de mim. Um pai que não vai abandoná-los quando a vida ficar difícil. Um pai que não vai priorizar suas próprias necessidades sobre o bem-estar deles. Eu mudei, ele insistiu, se inclinando para a frente na cadeira. Perder Sarah me fez perceber o que realmente importa. Me fez perceber que família não é algo que você simplesmente joga fora quando encontra algo que parece melhor. Eu ri, mas não havia humor no som. Você mudou, em 2 semanas? Michael, você me abandonou quando descobriu que eu estava grávida. Você me deixou sozinha para lidar com complicações médicas, questões financeiras, o divórcio. Onde você estava quando eu quase entrei em trabalho de parto prematuro há 3 semanas? Sua face empalideceu. Você, o quê? Trabalho de parto prematuro? 20 semanas, Michael. Eu estive no hospital por 2 dias, em repouso absoluto desde então, tomando medicamentos para tentar manter nossos filhos seguros. E você não sabia porque você escolheu não estar aqui. Ele passou as mãos pelo rosto, parecendo genuinamente chocado. Minha mãe não me contou. Se eu soubesse... Se você soubesse... O quê? Eu interrompi. Você teria largado Sarah mais cedo? Você teria vindo correndo para cá fingindo se importar? Michael, você teve 5 anos para provar que se importava comigo. Você teve a chance perfeita quando descobri que estava grávida. Em vez disso, você escolheu uma mulher que conhecia há 3 meses. Eu estava confuso, ele disse, mas as palavras soaram vazias mesmo para ele. Eu entrei em pânico. A ideia de ser pai, especialmente depois de perder o emprego e me sentir como um fracasso. Perder o emprego? Eu repeti, confusa. Mas você estava trabalhando. Você me disse que estava trabalhando até tarde. Michael baixou a cabeça evitando meu olhar.
Eu fui demitido 3 semanas antes de conhecer Sarah. Eu estava indo para o escritório todos os dias, fingindo trabalhar, usando nossas economias para parecer que ainda estava recebendo salário. Esta revelação me atingiu como um tapa. Você mentiu para mim sobre ter um emprego? Eu tinha vergonha, ele murmurou. Você estava trabalhando tanto, sendo tão forte, e eu me sentia como um fracasso completo. Sarah, ela me fez sentir importante novamente. Ela não sabia sobre meus fracassos. Então você construiu um relacionamento baseado em mentiras, eu disse, sentindo uma mistura de raiva e algo próximo da pena, com ela e comigo. Jéssica, eu sei que cometi erros terríveis, mas eu quero fazer a coisa certa agora. Quero ser um pai para nossos filhos. Quero tentar consertar as coisas entre nós. Eu o olhei, realmente o olhei, pela primeira vez desde que ele havia chegado. Vi um homem que parecia perdido, derrotado, desesperado. Mas também vi o homem que havia me olhado nos olhos e me dito que estava apaixonado por outra pessoa. O homem que havia saído de casa no momento em que mais precisei dele. Michael, eu disse calmamente, você quer consertar as coisas porque sua opção melhor não funcionou. Você não está aqui porque percebeu que me ama, ou porque realmente quer ser pai. Você está aqui porque está sozinho e assustado. Isso não é verdade, ele protestou, mas sua voz faltava convicção. Não é? Então me diga, se Sarah não tivesse terminado com você, você estaria aqui agora? O silêncio que se seguiu foi a resposta que eu precisava. Eu pensei que sim, eu disse, sentindo uma estranha calma tomar conta de mim. Michael, eu passei meses esperando que você voltasse, esperando que você percebesse seu erro, esperando que você lutasse por nossa família. E agora estou aqui, ele disse, como se isso resolvesse tudo. Agora você está aqui, concordei, mas eu não estou mais esperando. Eu construí uma vida sem você. Uma vida boa, com pessoas que se importam comigo, que me apoiam, que estão aqui nos momentos difíceis. Mas eles não são a família de verdade dos bebês, ele disse, e eu vi um lampejo do velho Michael, aquele que pensava que sangue era mais importante que ações. Família de verdade? Eu repeti sentindo minha voz subir um tom. Helena Rodrigues, que vem aqui todos os dias para cuidar de mim, não é família de verdade? Rebecca, que me levou para o hospital quando você nem sabia que eu estava em perigo, não é família de verdade? Carmen, que me deu uma casa quando eu precisava de um lugar seguro para criar nossos filhos, não é família de verdade? Eu não quis dizer. Você quis dizer exatamente isso, eu interrompi. Porque é assim que você pensa. Você acha que pode aparecer aqui depois de meses de abandono, e automaticamente ter direitos que essas pessoas conquistaram através de ações consistentes e amor incondicional. Michael ficou quieto novamente, e eu percebi que era minha vez de falar tudo o que estava guardado há meses. Você quer saber o que aprendi, Michael? Aprendi que eu sou mais forte do que imaginava. Aprendi que posso enfrentar qualquer coisa sozinha. Aprendi que família não é sobre sangue ou papel de casamento, é sobre estar presente quando importa. Mas nossos filhos merecem conhecer o pai biológico, ele tentou novamente. Nossos filhos merecem um pai que esteja presente, eu corrigi. Um pai que não vai desaparecer quando a vida ficar difícil. Um pai que coloque o bem-estar deles acima de seus próprios desejos. Você pode ser esse homem, Michael? Ele hesitou, e essa hesitação me disse tudo o que eu precisava saber. Eu quero ser, ele disse finalmente. Querer não é suficiente, eu respondi. Eu queria que nosso casamento funcionasse. Eu queria que você estivesse lá quando descobri que estava grávida. Eu queria muito que você fosse o homem que eu pensava ter me casado. Mas querer não muda a realidade. Nesse momento, Helena apareceu na porta da cozinha. Mija, está tudo bem, você precisa descansar. Michael olhou para Helena, com uma expressão que não consegui decifrar. Talvez curiosidade, talvez ressentimento por ela estar cuidando do que ele considerava ser seu lugar. Esta é Helena Rodrigues, eu disse. Helena, este é Michael. Helena assentiu educadamente, mas seu olhar protetor em minha direção era inconfundível. Prazer em conhecê-lo, ela disse, sua voz cordial mas firme. Jéssica, são 4 horas, hora do seu lanche e medicação. Claro, eu disse, começando a me levantar da cadeira. Para minha surpresa, Michael se levantou rapidamente para me ajudar, mas Helena já estava ao meu lado. Eu cuido dela, Helena disse gentilmente mas firmemente. Ela é uma enfermeira? Michael perguntou enquanto Helena me ajudava a me levantar. Ela é minha família,
eu respondi simplesmente. Depois que Helena me ajudou a entrar e se certificou de que eu estava confortável no sofá, ela voltou para falar com Michael, que ainda estava no quintal. Ele parece perdido, ela me disse quando voltou. Ele está perdido, concordei, mas isso não é mais meu problema para resolver? E o que você vai fazer sobre os bebês? Ele é o pai. Essa era a pergunta que eu estava evitando enfrentar. Biologicamente, Michael era o pai dos meus filhos. Legalmente ele teria direitos, mas emocionalmente, eu não tinha certeza se queria que ele fizesse parte da vida deles. Não sei admitir. Por enquanto ele precisa provar que pode ser consistente. Que pode estar presente. Que pode colocar as necessidades deles acima das suas próprias. E como ele vai fazer isso? Começando devagar, eu disse, colocando as mãos na barriga onde os bebês estavam se mexendo. Se ele realmente mudou, se ele realmente quer ser pai, então ele vai ter que trabalhar para isso. Não vou facilitar para ele. Naquela noite, Michael ligou 3 vezes. Eu não atendi nenhuma das ligações, mas ele deixou mensagens. Jessica, por favor, me dê uma chance. Eu sei que estraguei tudo, mas quero fazer parte da vida dos nossos filhos. Eu sei que você não me deve nada, mas eles são meus filhos também. Por favor, me deixe provar que mudei. Eu vou lutar por eles, Jessica, e vou lutar por você também, mesmo que você não queira mais nada comigo. No dia seguinte chegou um buquê de flores com um cartão, para Jessica e nossos bebês, com amor e arrependimento, Michael. Flores? Helena disse levantando uma sobrancelha quando trouxe o buquê para dentro. Muito bonitas, mas flores não pagam contas ou cuidam de bebês chorando à noite. Ela estava certa, claro. Mas uma pequena parte de mim, uma parte que eu não queria admitir que ainda existia, sentiu algo ao ver as flores. Não amor exatamente, mas talvez nostalgia pela época em que gestos como esse significavam algo. Durante os próximos dias, Michael apareceu várias vezes. Não bateu na porta, não tentou forçar conversas. Em vez disso, ele ficava do lado de fora, cortando a grama, arrumando o jardim, pintando a cerca que precisava de manutenção há meses. O que ele está fazendo? Carmen perguntou quando veio me visitar no sábado, e viu Michael lavando meu carro na entrada. Tentando provar alguma coisa, eu disse, observando-o da janela. E está funcionando? Eu pensei na pergunta, estava funcionando? Ver Michael trabalhando na casa, cuidando de coisas que ele havia negligenciado quando morávamos juntos, despertava sentimentos complicados. Mas eu sabia que ações isoladas não apagavam meses de abandono. Não, eu disse finalmente, mas pelo menos ele está tentando. Jessica, Carmen disse, sentando-se ao meu lado no sofá, você não precisa decidir nada agora, você tem tempo, os bebês ainda não nasceram. Você pode deixar ele provar que mudou, ou provar que não mudou sem se comprometer com nada. Ela estava certa, eu não precisava tomar nenhuma decisão drástica. Eu podia observar, avaliar, proteger a mim mesma e aos meus filhos, e ver se as ações de Michael combinavam com suas palavras. Naquela noite, quando ele terminou de organizar o quintal, Michael veio até a janela da sala onde eu estava sentada lendo. Posso falar com você por 1 minuto? Ele perguntou através do vidro. Eu abri a janela, mas mantive uma distância segura. Eu sei que você não confia em mim, ele disse, e eu sei que não mereço sua confiança, mas eu quero que você saiba que não vou desistir. Vou provar que posso ser o pai que nossos filhos merecem. E se você não conseguir? Perguntei. E se descobrir que ser pai é mais difícil do que imaginou? E se aparecer algo ou alguém que pareça mais interessante? Isso não vai acontecer, ele disse com uma convicção que eu não tinha escutado em sua voz há muito tempo. Como posso ter certeza? Porque ele disse olhando diretamente nos meus olhos, eu já perdi tudo o que importava uma vez. Não vou cometer o mesmo erro novamente. Quando fechei a janela naquela noite, percebi que algo havia mudado. Não, perdão, ainda não, mas talvez, apenas talvez, uma pequena abertura. Uma chance microscópica de que Michael pudesse provar que realmente havia aprendido alguma coisa. Só o tempo diria se essa chance valia alguma coisa. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina estranha e delicada. Michael aparecia todas as manhãs às 7 horas, sempre trazendo café fresco e um pequeno lanche saudável que havia pesquisado na internet como sendo bom para gestantes. Ele não tentava entrar na casa ou forçar conversas longas, simplesmente entregava o café para Helena,
perguntava como eu estava passando, e depois começava a trabalhar no quintal ou em algum projeto de manutenção da casa. Eu observava tudo pela janela do quarto tentando decifrar suas motivações. Era genuíno esse novo Michael? Ou era apenas outro papel que ele estava representando, como quando fingia ir trabalhar enquanto estava desempregado? Ele pintou toda a cerca ontem, Helena comentou numa manhã, enquanto me ajudava a descer as escadas para o café da manhã. E arrumou aqueles degraus soltos da varanda que Carmen estava preocupada que você tropeçasse? Eu murmurei, não querendo admitir que havia notado e que secretamente estava impressionada com sua dedicação. Mija, Helena disse, parando no meio da escada e me olhando com aquela expressão maternal que eu havia aprendido a reconhecer. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você não conversa com ele? Ele está tentando, não está? Todo dia aqui, trabalhando, sendo respeitoso. Eu suspirei, sentando-me no degrau. Helena, é complicado, não é só sobre ele estar aqui agora, é sobre todos os meses que ele não esteve. É sobre a confiança que foi quebrada. Entendo, ela disse sentando-se ao meu lado. Quando meu marido me traiu, há muitos anos, eu também não conseguia perdoar. Mas às vezes, Mija, guardar toda essa raiva machuca mais a gente do que a eles. Você perdoou seu marido? Sim, ela disse simplesmente. Mas demorou anos, e ele teve que provar todos os dias que havia mudado. Não foi fácil, e nem sempre valeu a pena. Mas no final, construímos algo novo juntos. E se Michael não conseguir provar? E se ele desistir quando ficar difícil? Então você saberá que tomou a decisão certa ao não confiar nele, Helena disse pragmaticamente. Mas se você nunca der a ele a chance de tentar, nunca saberá se ele realmente mudou. Naquela tarde, Michael fez algo que me surpreendeu. Em vez de simplesmente trabalhar em silêncio, ele bateu na porta e pediu para falar comigo. Eu sei que você não quer me ver mais do que o necessário, ele disse quando abri a porta, mas queria te mostrar uma coisa. Ele me levou até o quintal, onde havia transformado um canto negligenciado num pequeno jardim. Havia plantado flores coloridas, instalado um banco de madeira, e até mesmo colocado um pequeno letreiro que dizia Jardim dos Gêmeos. Pensei que seria um lugar legal para eles brincarem quando crescerem, ele explicou, suas mãos nervosamente ajustando o letreiro. Se eles viverem aqui? Olhei para o jardim, as flores cuidadosamente plantadas, o banco posicionado para pegar a sombra da tarde, a pequena cerca decorativa que ele havia construído. Era bonito, pensado, feito com cuidado. Está lindo, admiti, e vi seu rosto se iluminar com a primeira aprovação genuína que eu havia dado em meses. Jéssica, ele disse, aproveitando o momento, eu sei que tenho muito que provar. Eu sei que quebrei sua confiança de uma forma que talvez nunca possa ser totalmente reparada. Mas quero que você saiba que aprendi algo importante. O quê? Perguntei, genuinamente curiosa. Aprendi que amor não é um sentimento, é uma escolha que você faz todos os dias. Eu escolhi mal quando deixei você por Sarah. Eu escolhi mal quando menti sobre o emprego. Eu escolhi mal quando não lutei pela nossa família quando tive a chance. Ele parou, olhando para o jardim que havia criado. Agora estou tentando fazer escolhas melhores, todos os dias. E se eu nunca conseguir confiar em você novamente? Perguntei. E se eu decidir que é melhor criar nossos filhos sozinha? Então eu vou respeitar sua decisão, ele disse me surpreendendo com a sinceridade em sua voz. Mas vou continuar tentando ser o melhor pai possível para eles, mesmo que isso signifique amá-los à distância. 2 semanas depois, na minha 32ª semana de gravidez, aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava no quintal, admirando o jardim que Michael havia feito, quando senti uma dor familiar irradiar pelas minhas costas. Não, murmurei, reconhecendo imediatamente o início das contrações, não agora. Tentei voltar para casa, mas a dor me dobrou ao meio no meio do quintal. Foi quando Michael chegou para seu turno matinal de trabalho. Jéssica! Ele gritou, correndo até mim. O que está acontecendo? Contrações, consegui dizer entre dentes cerrados. Preciso ir para o hospital. Sem hesitar, Michael me pegou no colo e me carregou até o carro. Helena! Ele gritou para dentro da casa. Vamos para o hospital. Helena apareceu correndo. Pegou minha bolsa já preparada para emergências, e saltou no banco de trás enquanto Michael dirigia como um homem possuído em direção ao Portland General. Respira, Jéssica, ele dizia,
olhando para mim pelo espelho retrovisor. Vamos chegar lá. Tudo vai ficar bem. No hospital, tudo aconteceu muito rápido. Dr. Coleman estava de plantão, graças ao destino, e imediatamente assumiu o controle da situação. 32 semanas, ela murmurou, examinando-me. Os bebês têm boas chances se nascerem agora, mas vamos tentar dar a eles mais algumas semanas se possível. Consegue parar as contrações? Perguntei, agarrando a mão de Helena. Vamos tentar, ela disse, preparando uma injeção. Mas Jéssica, você precisa estar preparada. Com gêmeos, às vezes o corpo simplesmente decide que é a hora. As próximas horas foram uma montanha-russa de esperança e medo. As contrações diminuíam, depois voltavam. Os monitores dos bebês mostravam que eles estavam bem, mas estressados. Michael ficou na sala de espera o tempo todo, recusando-se a sair mesmo quando as enfermeiras sugeriram que ele fosse para casa descansar. Ele está ali há 8 horas, Rebecca me disse quando veio me visitar durante sua pausa. Não comeu nada, não saiu nem para ir ao banheiro. Só fica andando de um lado para o outro como um tigre enjaulado. Ele está preocupado com os bebês, eu disse, tentando soar indiferente. Jéssica, Rebecca disse, sentando-se na cadeira ao lado da minha cama, eu te conheço há anos, você ainda o ama. Não é sobre amor, protestei. É sobre confiança, é sobre saber que ele vai estar lá quando as coisas ficarem difíceis. E ele está aqui agora, Rebecca apontou, quando as coisas estão difíceis. Naquela noite, quando as contrações finalmente pararam e Dr. Coleman disse que eu poderia ir para casa no dia seguinte, Michael pediu para falar comigo sozinho. Como você está se sentindo? Ele perguntou parecendo exausto. Cansada, assustada, alviada, admiti. E você? Quando vi você dobrada de dor no quintal, ele disse, sua voz tremendo, pensei que fosse perder vocês 3. Pensei que ia perder minha chance de ser pai antes mesmo de ter provado que merecia ser. Michael! Deixe-me terminar, ele interrompeu gentilmente. Hoje me fez perceber algo. Não importa o que aconteça entre nós, esses bebês são a coisa mais importante do mundo para mim. Mesmo que você nunca me perdoe, mesmo que você decida que é melhor eu não fazer parte da vida deles, eu vou amá-los todos os dias até morrer. Havia algo em sua voz, uma sinceridade que eu não havia ouvido há muito tempo, que me fez acreditar que ele estava falando a verdade. Eu não sei se posso perdoar, disse honestamente. Eu não sei se posso confiar em você novamente. Eu entendo, ele disse, mas posso continuar tentando? Posso continuar provando que mudei? Olhei para esse homem que havia sido meu marido, que havia partido meu coração, que havia me abandonado quando mais precisei dele. Mas também vi o homem que havia passado semanas cuidando da minha casa, que havia me carregado até o carro quando precisei de ajuda, que havia ficado no hospital por 8 horas sem saber se seus filhos estariam bem. Você pode continuar tentando, disse finalmente. Mas Michael, se você desapontar esses bebês, se você os abandonar como me abandonou, eu nunca vou perdoar você, nunca. Não vou desapontá-los, ele prometeu. Não vou desapontar você novamente. Não prometa coisas que talvez não consiga cumprir, avisei. Prometa apenas que vai tentar, todos os dias, ser o pai que eles merecem. Prometo, ele disse solenemente. Quando voltei para casa no dia seguinte, encontrei algo que me surpreendeu. Michael havia passado a noite transformando o quarto dos bebês. Havia montado 2 berços, pintado as paredes de um amarelo suave e neutro, e instalado uma cadeira de balanço confortável perto da janela. Como você conseguiu fazer tudo isso em uma noite? Perguntei, observando o quarto impecável. Chamei alguns amigos para ajudar, ele admitiu. Tony, David e até mesmo meu antigo chefe apareceu quando contei sobre os bebês. Você contou para eles sobre tudo? Contei, ele disse, parecendo envergonhado. Contei que cometi o maior erro da minha vida quando deixei você. Contei que estou tentando ser um homem melhor. Isso me tocou mais do que eu esperava. O velho Michael nunca teria admitido seus erros para outros homens. Seu orgulho nunca teria permitido. E o que eles disseram? Tony disse que eu fui um idiota. Michael riu sem humor. Dave disse que se eu realmente mudei, eu vou ter que provar isso todos os dias pelo resto da vida. E meu antigo chefe, ele ofereceu meu emprego de volta. Sério? Sim, aparentemente o cara que me substituiu não estava funcionando bem. Ele disse que se eu estiver disposto a recomeçar do zero, humildemente posso voltar na segunda-feira. Uma semana depois,
Michael começou a trabalhar novamente. Todos os dias, ele chegava cedo para verificar se eu estava bem, trabalhava o dia todo, e voltava à noite para ajudar com qualquer coisa que eu precisasse. Ele está sendo consistente, Helena observou um dia. Faz 3 semanas que ele não perdeu um dia. É cedo demais para saber, eu disse, mas secretamente estava impressionada com sua dedicação. Mija, Helena disse, às vezes as pessoas realmente mudam. Às vezes elas precisam perder tudo para entender o que realmente importa. E às vezes elas voltam apenas porque não têm outras opções, eu rebati. Verdade, Helena concordou. Por isso você tem que observar não apenas o que ele faz quando é fácil, mas o que ele faz quando fica difícil. Eu não sabia ainda, mas essa observação de Helena seria profética, porque o verdadeiro teste estava por vir. Era uma manhã fria de novembro quando acordei com uma sensação estranha. Não era dor, exatamente, mas uma pressão diferente, como se meu corpo estivesse se preparando para algo. Eu estava na 36ª semana de gravidez, e Dr. Coleman havia dito que qualquer momento a partir daquela semana seria considerado seguro para os gêmeos nascerem. Levantei-me devagar como havia aprendido a fazer nos últimos meses, e imediatamente senti um líquido quente escorrendo pelas minhas pernas. Helena! Gritei, reconhecendo instantaneamente que minha bolsa havia estourado. Helena apareceu correndo do andar de baixo, ainda vestindo seu roupão, e uma olhada em mim foi suficiente para ela entender a situação. Deus mío, ela exclamou, é hoje, os bebês vão nascer hoje. As próximas horas passaram numa névoa de atividade frenética. Helena ligou para Dr. Coleman enquanto me ajudava a me vestir. Carmen apareceu para nos levar ao hospital, já que Helena não dirigia, e Michael chegou antes mesmo de terminarmos de nos arrumar. Como você soube? Perguntei quando o vi parado na sala, claramente tendo acabado de acordar e vestido às pressas. Helena me ligou, ele disse, e notei que suas mãos estavam tremendo. Como você está? Está sentindo dor? Ainda não, respondi, mas como se o destino estivesse ouvindo, naquele exato momento senti a primeira contração real. A dor me atingiu como uma onda, e instintivamente me segurei no braço mais próximo, que por acaso era o de Michael. Vamos ao hospital. Agora, ele disse, sua voz assumindo um tom de comando que eu não havia ouvido há meses. O caminho até o hospital foi surreal. As contrações estavam vindo cada vez mais próximas, e eu me pegava apertando a mão de Michael no banco de trás do carro de Carmen. Ele sussurrava palavras de encorajamento, me lembrava de respirar, e prometia que tudo ia ficar bem. Você não precisa ficar, disse a ele quando chegamos ao hospital. Sei que isso não é, que nossa situação é complicada. Michael parou de empurrar a cadeira de rodas e se ajoelhou na minha frente, ali mesmo no corredor do hospital. Jéssica, ele disse, olhando diretamente nos meus olhos, não há lugar neste mundo onde eu preferiria estar agora do que aqui com você. Estes são nossos filhos. Este é o dia mais importante da minha vida. Algo na forma como ele disse isso, a absoluta convicção em sua voz, me fez perceber que, independente do que acontecesse entre nós no futuro, ele estava falando a verdade sobre ser pai. Dr. Coleman nos encontrou na entrada da maternidade, já vestindo seu avental cirúrgico. Pronta para conhecer seus bebês? Ela perguntou com um sorriso, e pela primeira vez em meses, senti uma alegria pura e simples. O trabalho de parto com gêmeos foi diferente de tudo que eu havia imaginado, as contrações eram intensas, mas havia algo surreal em saber que 2 vidas pequenas estavam lutando para vir ao mundo. Michael ficou ao meu lado o tempo todo, segurando minha mão, me oferecendo gelo, sussurrando que eu era a mulher mais forte que ele conhecia. Você está indo muito bem, Dr. Coleman me encorajou quando as coisas ficaram particularmente intensas. O primeiro bebê está quase aqui. E então, depois de 8 horas de trabalho de parto, escutei o choro mais bonito que já havia ouvido na minha vida. É uma menina, Dr. Coleman anunciou levantando uma pequena criatura vermelha e chorando. Michael começou a chorar, não apenas lágrimas silenciosas, mas soluços profundos de alegria e alívio. Jéssica, olhe! Ele sussurrou. Olhe nossa filha. 5 minutos depois, nosso filho nasceu, menor que a irmã, mas com pulmões igualmente poderosos. Michael estava sorrindo e chorando ao mesmo tempo, repetindo, obrigado para mim, para Dr. Coleman, para qualquer um que quisesse ouvir. Eles estão saudáveis?
Perguntei, mal conseguindo falar por causa da emoção. Perfeitamente saudáveis, Dr. Coleman confirmou. 5 libras e 3 onças para ela, 4 libras e 8 onças para ele, tamanhos excelentes para gêmeos de 36 semanas. Quando colocaram nossos bebês nos meus braços pela primeira vez, o mundo parou. 2 pequenas faces perfeitas, 2 pequenos punhos cerrados, 2 vidas que Michael e eu havíamos criado juntos. Independente de todos os problemas entre nós, estes eram nossos filhos. Eles são perfeitos, Michael sussurrou, tocando delicadamente a bochecha da nossa filha. Absolutamente perfeitos. Foi nesse momento que aconteceu algo que nenhum de nós esperava. Dr. Coleman, que estava examinando a placenta, franziu a testa. Interessante, ela murmurou, chamando uma enfermeira para olhar algo. O que é interessante? Perguntei, sentindo uma pontada de preocupação. Bem, Dr. Coleman disse, voltando-se para nós com uma expressão curiosa, seus gêmeos não são apenas gêmeos, eles são gêmeos idênticos. E isso é raro? Michael perguntou. Extremamente raro. Gêmeos idênticos representam apenas 3% de todos os nascimentos gemelares, mas há algo ainda mais incomum aqui. Ela pausou, como se estivesse organizando os pensamentos. O que é? Insisti, segurando meus bebês mais apertado. Seus gêmeos têm uma condição chamada síndrome de transfusão feto-fetal. É quando um gêmeo recebe mais nutrição através da placenta compartilhada do que o outro. Geralmente isso é perigoso e requer intervenção médica durante a gravidez. Meu coração disparou. Os bebês estão bem? Eles estão perfeitamente bem agora, Dr. Coleman me tranquilizou rapidamente. Mas aqui está a parte interessante. Parece que seus corpos se autorregularam durante a gravidez. O gêmeo maior começou a enviar nutrição de volta para o menor através de conexões vasculares que desenvolveram. É como se eles estivessem cuidando um do outro antes mesmo de nascer. Michael e eu nos olhamos, ambos processando essa informação incrível. Em 20 anos de obstetrícia, Dr. Coleman continuou, eu nunca vi nada assim. É como se esses bebês tivessem uma conexão especial que os permitiu se proteger mutuamente no útero. O que isso significa? Perguntei. Significa que vocês têm filhos extraordinários, ela disse com um sorriso, e significa que eles vão ter uma ligação especial pela vida toda. Mais tarde naquela noite, quando os bebês estavam dormindo no berçário do hospital e eu finalmente tinha um momento para processar tudo o que havia acontecido, Michael se sentou na cadeira, ao lado da minha cama. Jessica, ele disse suavemente, hoje foi o melhor dia da minha vida. Para mim também, admiti, ainda em estado de choque por ter me tornado mãe. Escutar Dr. Coleman falar sobre como nossos bebês cuidavam um do outro antes mesmo de nascer, isso me fez pensar sobre família. Sobre como às vezes as pessoas que amamos encontram formas de se proteger, mesmo quando não conseguimos fazer isso por nós mesmos. Olhei para ele tentando entender onde ele queria chegar. O que você está tentando dizer? Estou tentando dizer que talvez eu tenha entendido errado o que significa ser uma família. Pensei que significava que eu tinha que ser perfeito, que tinha que ter todas as respostas, que tinha que proteger você de tudo. Quando perdi o emprego e me senti como um fracasso, achei que não merecia mais fazer parte da família. Ele pausou olhando através da janela do hospital para a cidade iluminada lá embaixo. Mas vendo nossos bebês hoje, vendo como eles instintivamente cuidaram um do outro, percebi que família não é sobre ser perfeito, é sobre estar presente. É sobre fazer o que você pode, mesmo quando é difícil. Michael. Deixe-me terminar, ele pediu gentilmente. Eu sei que quebrei sua confiança. Sei que talvez nunca consiga recuperá-la completamente. Mas quero que você saiba que esses últimos meses, tentando provar que mudei, foram os meses mais importantes da minha vida. Não porque estava tentando reconquistá-la, mas porque estava aprendendo a ser o homem que nossos filhos merecem ter como pai. Lágrimas começaram a correr pelo meu rosto. Você machucou muito, sussurrei. Eu sei, ele disse, sua própria voz embargada. E vou carregar essa culpa pelo resto da vida. Mas Jessica, se você me deixar, quero passar o resto da vida compensando isso. Quero ser o marido que você merecia desde o início. Olhei para esse homem que havia partido meu coração, que havia me abandonado quando mais precisei dele, mas que também havia passado meses provando que poderia mudar. Pensei nos últimos meses, em como ele havia aparecido todos os dias, como havia cuidado da casa,
como havia ficado no hospital quando eu tive complicações, como havia chorado quando nossos filhos nasceram. Eu não sei se posso esquecer, disse honestamente. Não estou pedindo para você esquecer, ele respondeu. Estou pedindo para você me deixar passar o resto da vida, mostrando que aprendi com meus erros. Naquela noite, sozinha no quarto do hospital com meus 2 bebês dormindo ao meu lado, pensei sobre família, perdão e segundas chances. Pensei sobre como nossos filhos haviam se protegido mutuamente antes mesmo de nascer, e me perguntei se talvez, apenas talvez, houvesse uma forma de nossa família também encontrar um jeito de se proteger e se curar. Não tinha todas as respostas ainda, não sabia se conseguiria confiar completamente em Michael novamente. Mas pela primeira vez em meses, senti que talvez houvesse esperança. Talvez nossa história não tivesse terminado com o abandono. Talvez ela estivesse apenas começando um novo capítulo. Olhei para meus filhos, Emma e Noah, nomes que havíamos escolhido juntos antes de tudo desmoronar, e soube que, independente do que acontecesse entre Michael e eu, eles seriam amados incondicionalmente. E talvez, apenas talvez, eles cresceriam numa família que havia aprendido que o amor verdadeiro não é sobre nunca cometer erros, mas sobre ter a coragem de consertá-los. 3 meses depois do nascimento de Emma e Noah, eu estava sentada na cozinha da minha casa em Beaverton, observando Michael dar mamadeira para Noah, enquanto Emma dormia tranquilamente no meu colo. Era uma cena doméstica que eu nunca havia imaginado que seria possível novamente. Os primeiros dias em casa com gêmeos recém-nascidos foram um verdadeiro teste de resistência. As noites sem dormir, os choros simultâneos, as trocas infinitas de fraldas, tudo isso poderia ter quebrado qualquer pessoa. Mas Michael surpreendeu a todos, especialmente a mim, com sua dedicação incansável. Você não precisa fazer isso, eu havia dito na primeira noite, quando ele apareceu às 2 da manhã para ajudar com a alimentação noturna. Eu quero fazer isso. Ele respondeu simplesmente, pegando Emma no colo com a confiança de alguém que havia passado semanas pesquisando sobre cuidados com recém-nascidos. Eles são meus filhos também. E ele realmente queria. Durante 3 meses Michael não perdeu uma única alimentação noturna, não reclamou uma vez sobre o cansaço, não demonstrou nenhum sinal de arrependimento ou frustração. Pelo contrário, eu o vi observando nossos filhos com uma expressão de puro maravilhamento, como se não conseguisse acreditar que havia ajudado a criar 2 vidas tão perfeitas. Sabe, Helena disse numa tarde enquanto dobrava roupinhas de bebê na sala, em 40 anos cuidando de famílias, raramente vi um pai tão dedicado desde o primeiro dia. Ele está tentando compensar o tempo perdido, eu respondi, mas até mesmo eu reconhecia que a dedicação de Michael ia além de culpa ou obrigação. Não, Mija, Helena disse balançando a cabeça. Homens que fazem as coisas por culpa eventualmente se cansam. Michael faz isso por amor. Amor pelos bebês, e, ela me deu um olhar significativo, amor por você. Eu não estava pronta para reconhecer essa possibilidade ainda. A confiança era algo que eu estava reconstruindo devagar, como um quebra-cabeças delicado, onde cada peça precisava ser colocada cuidadosamente no lugar certo. Mas havia momentos que me faziam questionar minha resistência, como quando acordei uma noite e encontrei Michael no quarto dos bebês, segurando Emma que estava chorando, cantando baixinho uma canção de ninar que eu não sabia que ele conhecia. Ou quando Noah ficou doente com uma febre leve, e Michael ficou acordado a noite toda, checando a temperatura do bebê a cada 15 minutos. Você acha que deveria chamar Dr. Coleman? Ele perguntou ansiosamente numa dessas noites, sua testa franzida de preocupação. A febre está baixando, eu o tranquilizei, mas podemos ligar se você estiver muito preocupado. Eu nunca pensei que seria possível amar alguém tanto assim, ele admitiu, olhando para Noah dormindo em seus braços. É assustador. Bem-vindo à paternidade, eu disse com um sorriso, e pela primeira vez em meses, senti que estávamos verdadeiramente conectados novamente. Foi durante a 12ª semana após o nascimento que tudo mudou definitivamente. Eu estava dando banho em Emma, quando ouvi Michael gritando do quarto dos bebês. Jessica, venha rápido! Corri para o quarto, Emma ainda molhada nos meus braços, esperando encontrar alguma emergência. Em vez disso encontrei Michael ajoelhado ao lado do berço de Noah com lágrimas correndo pelo rosto. O que aconteceu? Perguntei, com o coração disparado. Ele sorriu, Michael disse,
sua voz embargada de emoção. Noah acabou de me dar seu primeiro sorriso de verdade. Olhei para o berço e, como se Noah soubesse que era sua deixa, ele olhou para mim e deu o sorriso mais lindo que já vi, um sorriso que iluminou seu rostinho inteiro e fez meu coração derreter. Oh meu Deus, sussurrei colocando Emma no berço dela e pegando Noah no colo. Olá meu amor, você está sorrindo para a mamãe? E então algo incrível aconteceu. Emma, como se não quisesse ficar de fora, também começou a sorrir. Nós 4 estávamos ali, no quarto dos bebês, rindo e chorando ao mesmo tempo, enquanto nossos filhos nos davam seus primeiros sorrisos verdadeiros. Eles sabem, Michael disse limpando os olhos com as costas da mão, eles sabem que somos uma família. Essa palavra, família, tocou algo profundo dentro de mim. Por meses, eu havia resistido à ideia de que poderíamos ser uma família novamente. Havia construído muros para me proteger, para proteger meus filhos. Mas naquele momento, vendo o amor puro nos olhos de Michael quando olhava para nossos bebês, vendo como ele havia se transformado em um pai dedicado, vendo como nossos filhos respondiam a ele com confiança e afeto, percebi que talvez fosse hora de derrubar alguns desses muros. Naquela noite, depois que os bebês estavam dormindo, Michael e eu nos sentamos no jardim que ele havia criado meses antes. As flores estavam florescendo, e a primavera estava trazendo nova vida a tudo ao nosso redor. Michael, eu disse respirando fundo, preciso te dizer uma coisa. Ele se virou para mim, sua expressão cautelosa. O que é? Eu te perdoo. As palavras saíram mais fáceis do que eu esperava, como se estivessem esperando meses para serem ditas. Michael ficou em silêncio por um longo momento, como se não tivesse certeza de que havia ouvido corretamente. Você me perdoa? Sim, eu disse, sentindo um peso sair dos meus ombros. Não significa que esqueci o que aconteceu. Não significa que a confiança volta automaticamente. Mas significa que escolho não carregar essa raiva mais. Lágrimas começaram a correr pelo rosto dele. Jéssica, eu... Deixe-me terminar, eu disse gentilmente. Você machucou muito, me abandonou quando mais precisei de você. Quebrou promessas que foram feitas diante de Deus e da família. Ele assentiu, incapaz de falar. Mas nos últimos meses, você provou que pode mudar. Você provou que pode ser o homem que eu sempre quis que você fosse. Você provou que pode ser o pai que nossos filhos merecem. Eu vou passar o resto da vida provando isso, ele disse, sua voz rouca de emoção. Eu sei, eu respondi. E eu vou passar o resto da vida aprendendo a confiar novamente. Nós nos sentamos em silêncio por alguns minutos, absorvendo o peso do momento. O que isso significa para nós? Ele perguntou finalmente. Significa que estamos começando de novo, eu disse. Não voltando ao que éramos porque aquilo não funcionou, construindo algo novo, algo melhor, algo baseado na honestidade e na comunicação real. Eu gostaria disso, ele disse suavemente, mais do que qualquer coisa. Vai ser difícil, avisei, vai haver dias em que eu vou duvidar. Dias em que você vai querer desistir, dias em que vamos questionar se estamos fazendo a coisa certa. Eu sei, ele disse. Mas Jéssica, olhe o que nossos filhos nos ensinaram. Eles se protegeram antes mesmo de nascer. Eles encontraram uma forma de sobreviver e prosperar juntos. Talvez nós possamos aprender algo com eles. 6 meses depois, Michael mudou-se de volta para casa. Não foi uma decisão tomada levianamente. Passamos meses conversando com um terapeuta de casais, estabelecendo limites e expectativas, aprendendo a nos comunicar de formas que nunca havíamos tentado antes. Casamento não é um conto de fadas, nossa terapeuta Dr. Sarah Kim nos disse durante uma de nossas sessões. É um trabalho diário de escolher amar e respeitar um ao outro, especialmente quando não é fácil. E ela estava certa, alguns dias eram difíceis. Havia momentos em que velhas inseguranças surgiam, quando eu questionava as motivações de Michael, ou quando ele se sentia sobrecarregado pela pressão de provar constantemente que havia mudado. Mas também havia momentos mágicos, como quando Emma deu seus primeiros passos direto para os braços de Michael, ou quando Noah disse papai pela primeira vez. Ou quando acordei numa manhã, e encontrei Michael fazendo panquecas em formato de coração para nosso primeiro dia dos namorados juntos novamente. Você sabe o que aprendi? Ele me disse numa noite, enquanto observávamos Emma e Noah brincando no tapete da sala.
O quê? Aprendi que amor não é apenas um sentimento, é uma série de escolhas que você faz todos os dias. Escolher ser paciente quando está cansado. Escolher ser gentil quando está frustrado. Escolher ficar quando seria mais fácil sair. E qual é a sua escolha hoje? Perguntei, aninhando-me contra ele no sofá. Hoje escolho você, ele disse, beijando o topo da minha cabeça. Amanhã vou escolher você novamente, e no dia seguinte, e no seguinte. Hoje, 2 anos depois do nascimento de Emma e Noah, posso dizer que construímos algo melhor do que o que tínhamos antes. Não é perfeito, nenhum casamento é. Mas é real, é honesto, e é baseado na compreensão de que família não é sobre nunca cometer erros, mas sobre ter a coragem e a humildade de consertá-los. Nossos filhos, agora com 2 anos, são uma constante fonte de alegria e admiração. Eles mantêm aquela conexão especial que desenvolveram no útero. Quando um chora, o outro fica preocupado, quando um ri, o outro também ri. Eles me lembram todos os dias, de que algumas conexões são tão profundas que transcendem as circunstâncias. Michael tornou-se o pai que eu sempre soube que ele poderia ser. Ele é paciente, carinhoso, presente em todos os momentos importantes e nos cotidianos também. E lentamente, dia após dia, ele também se tornou novamente o marido que eu precisava. Quanto a mim, aprendi que força não significa nunca quebrar. Significa ter a coragem de se reconstruir quando necessário. Aprendi que perdão não é sobre esquecer o passado, mas sobre não deixar que ele defina o futuro. E aprendi que às vezes, as histórias mais bonitas são aquelas que incluem capítulos difíceis antes de chegarem ao final feliz. Nossa história começou com abandono e traição, passou por dor e crescimento, e chegou a um lugar de amor maduro e compromisso consciente. Não é a história que eu planejei, mas é a história que escolho abraçar. E quando Emma e Noah perguntarem um dia sobre como o papai e a mamãe se conheceram, vou contar a eles a verdade completa, que o amor verdadeiro não é sobre nunca falhar, mas sobre escolher todos os dias tentar ser melhor do que você foi ontem. Nossa família foi quebrada e reconstruída, mas talvez seja por isso que agora somos mais fortes. Como nossos filhos nos ensinaram antes mesmo de nascer, às vezes as melhores famílias são aquelas que aprendem a se proteger e se curar mutuamente. E essa é a nossa história, imperfeita, real e absolutamente nossa. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreender, você não vai querer perder, é só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.